Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 25 ao capítulo 27, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 25, né, Deus vai mandar trazer ofertas para o tabernáculo. E disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isto, dele recebereis a minha oferta. Então aqui, né, todos poderiam trazer oferta, mas o coração teria que estar movido para isso. Hoje também Deus recebe as nossas ofertas, desde que o nosso coração esteja voltado para isso. Ele nunca nos obrigou e nunca nos obrigará a nada. Ele espera que tenhamos um coração grato, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ofertar, né, diante dele a nossa vida, os nossos bens, como eu costumo dizer, tudo que temos e tudo que somos. E ele continua: esta é a oferta que dele recebereis: o ouro, a prata, o bronze, o estofa azul, a púrpura de carmesim, o linho fino, os pelos de cabra, a pele de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo de unção, para o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Então, tudo que era necessário para aquela obra, Deus pediu que o povo trouxesse, né, de uma forma voluntária, de um coração disposto, né, trouxesse, e ele receberia esta oferta. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. O mais especial de todos era o desejo de Deus de estar no meio do povo. Isso não foi só aqui, isso também acontece até os dias de hoje. Deus quer habitar conosco, Deus quer fazer parte das suas reuniões familiares, Deus quer estar presente na nossa vida. Ele quer que tenhamos com Ele um relacionamento onde Ele possa ser parte integrante da nossa vida, da nossa família. Convide o Senhor para sentar à mesa com você e a sua família. Diga que Ele é sempre bem-vindo na sua casa. Tenha Ele, né, como parte integrante do seu dia a dia. Então, me farão esse santuário para que eu habite no meio dele, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E aí agora ele vai começar a dar os detalhes, né, de cada partezinha do tabernáculo. Então nós aqui nesse primeiro momento ele está falando a Moisés. Depois nós vamos ter um segundo momento onde Moisés vai transmitir essas instruções aos homens, às mulheres, a todos aqueles, né, que serão capacitados para esta obra. Então aqui no primeiro momento é Deus dizendo a Moisés como seria, compartilhando com o seu amigo os detalhes, né, deste tabernáculo. E aí ele começa falando sobre a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, e será o seu comprimento de 1 côvado meio, a largura de 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela dobradura de ouro ao redor. Fundirás 4 argolas de ouro, porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas para um lado dela e 2 para o outro lado. Farás também varal de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, né? Então, tudo isso, todos esses móveis do tabernáculo, lembrando que eles estão em peregrinação. Então, esses móveis precisavam ser móveis
que ele fosse utilizado no tabernáculo e ele também fosse de uma forma prática transportado. Por isso a arca, né, como ela será um objeto que será transportada, ela tem as argolas e os varais, que é por onde será erguido essas arcas, né? É interessante que algumas Bíblias têm esse desenho, né? A minha, essa daqui em especial, nós temos aqui, não sei se dá para você ver, né? Aqui o desenho da arca, né? Bem como todos os outros objetos que vão ter ali no tabernáculo. Depois dos detalhes da arca, que ele dá aqui no 25, do 10 ao 22, ele vai falar também sobre a bacia de bronze, né? Essa bacia de bronze era onde os sacerdotes usavam para se lavar, pois eles deveriam se purificar para entrar na presença de Deus, né? Então nós vamos ver os detalhes desta bacia de bronze no Êxodo 30, né? Nós vamos ver esse detalhe dessa bacia. Nós vamos ver também o altar de holocausto, né? Aqui no 27, a gente vai ver a respeito disso. Vamos também ver o candelabro de ouro, ou menorá, para o judeu. Nós vamos ver a mesa dos pães, né? Também, que Deus vai trazer os detalhes, e o altar de incenso. Então, essas 6 peças são os móveis que iam compor o tabernáculo. E aí, nós vamos ver no versículo 17 o propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. E aí ele diz: farás 2 querubins de ouro batido, farás nas suas duas extremidades, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na outra extremidade. E de uma só peça o propiciatório farás o querubins de 2 extremidades deles. Os querubins estenderão suas asas sobre cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltada uma para o outro, olhando para o propiciatório. Farás o propiciatório em cima da arca, tá? Então, aqui você vê os detalhes. Então, quando nós falamos do propiciatório, né, como você viu a arca, né? A arca é a caixa, aquilo que vai em cima, aquela como se fosse uma tampa. Os 2 querubins, né, um voltado um para o outro, esse sim é o propiciatório, né? Então, ele é parte integrante ali da Arca da Aliança. Eu não sei se dá para você ver, né? O propiciatório bem aqui, ó, os 2 anjos, tá vendo? Bem em cima, seria essa parte aqui, essa como se fosse essa tampa em cima da arca. Esse é o propiciatório. Depois nós vamos ter a mesa, né, que é a mesa onde será de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados de largura, e 1 de altura, e 1 côvado e meio, tá? Então, essa mesa de pães é a mesa que sempre estava na presença de Deus, com os 12 pães, e esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, né? Então, esse era o objetivo. E aí ele vai falar também dos detalhes, que ela vai ter uma argola nos 4 cantos, né? E nessa moldado estarão essas argolas com os varais para se levar à mesa. Então, ele tinha esse objetivo, facilitar o transporte. Então, todas as vezes que o povo tivesse que levantar acampamento, todos os utensílios, todos os móveis do tabernáculo, eles precisavam ser levados, né? E aí ele fala o que vai haver nessa mesa, versículo 30. Porá sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim
perpetuamente. Nós vamos ver detalhe maior sobre isso quando Deus falar a respeito dos ofícios. Lá em Levítico 24, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa mesa, né, dos pães da propiciação. Depois o candelabro, né, que para o judeu, né, esse candelabro de ouro é o menorá, tá? Esse candelabro de ouro, ele era de ouro puro, ouro batido, né? Ele tinha um pedestal, as hastes, né? E os seus cálices, as suas maçanetas, suas flores formarão uma só peça. 6 hastes sairão de um lado, 3 de um lado e o 3 do outro. E numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoa, e uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoa na outra haste. Então, você percebe aqui quão detalhe Deus fala, né, a respeito de cada partezinha. Isso facilitou muito a obra dos artesãos, porque ele tinha ali um manual descritivo de todas as peças. E nós vamos ver que depois, né, que ele fala sobre como faria isso, ele vai trazer a questão das cortinas, né, no capítulo 26, as cortinas do tabernáculo. E aí você vai perceber como ele é detalhista com essa questão, que ela deveria ter 12 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Então, ele vai falar aqui os detalhes do tecido, né? E a fará de obra de artista. Daqui a pouco nós vamos ver que Deus vai capacitar homens, né? Com uma capacidade artística de fazer tudo nos mínimos detalhes que Deus determinou. Então, 5 cortinas serão ligadas uma à outra e outras 5 também ligadas uma à outra. E aí nós vamos ver que ele faz esses detalhes, né, do tabernáculo, e ele vai falar que fará 50 colchetes de ouro, com os quais prenderá a cortina uma a outra, e o tabernáculo passará a ser um todo, né? Então, lembrando que eles estavam num processo, né, de transição, eles estavam em peregrinação no deserto, então o tabernáculo não podia ser nada muito rígido, muito construção, né, madeira, pedra, não, ele tinha que ser algo que pudesse ser transportado. E aí farás também de pelo de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas será. Então, lembrando, né, que a planta do tabernáculo, ela vai ter ali, né, dividida em 3 partes, que é o pátio, o lugar santo e o lugar santos dos santos. E nós vamos ver com detalhe cada um dessa partezinha, né? Por enquanto estamos falando apenas dessa construção, do que vai fazer, do que vai ser composto essa construção. Depois disso, nós vamos ver, né, a questão das peles, das tábuas que vão ser usadas, da tinta vermelha para tingir ali, né, a madeira. Farás de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, a quais serão colocadas verticalmente, né? Então, até nisso, Deus traz os detalhes, né, dos cômodos, de como deveria preparar cada uma dessas tábuas e como elas deveriam ser colocadas. Tudo isso nós vamos ver detalhadamente aqui no capítulo 26. E você, olhando para tudo isso, você percebe a grandiosidade do nosso arquiteto, né? O grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso. Ele traz os detalhes de como deveria ser feito, né?
E os homens, né, que vão ser capacitados para isso, vão seguir à risca cada um dos detalhes que Deus vai mencionando aqui, né? Ele fala também sobre a travessa do meio, passará ao meio a tábua de uma extremidade à outra, cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, cobrirá também de ouro as travessas, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E aí ele vai falar sobre o véu, o reposteiro e a coluna, né? Então, como será disposto cada um deles. Por exemplo, o véu no 33 ele fala: pendurarás o véu debaixo dos conchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. E o véu vos será separação entre o lugar santo e o lugar santos dos santos. Lembrando que este véu, né, que é falado aqui no versículo 33, nós vamos ver que lá no momento da morte de Jesus, né, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? Então, esse véu, ele tinha essa função de separar o lugar santo do lugar santíssimo, santo dos santos. E aí, o 27, nós vamos falar sobre o altar do holocausto, né? Uma peça muito importante, o altar do holocausto. Ele era de suma importância ali no tabernáculo. Por quê? Ele ia receber o sacrifício dos animais que eram oferecidos, né, nesse altar. E ele ficava localizado no átrio, tá? Em frente ao tabernáculo. O sangue dos animais eram aspergido nos 4 chifres dos 4 cantos do altar. E todos esses detalhes Deus vai trazendo aqui no capítulo 27, né? Ele fala até de fazer recipientes para recolher a cinza, a para, as bacias, os garfos, braseiros. Todos os utensílios eram de bronze, né? Fala também das grelhas que eles fariam, como em forma de uma rede, né? E 4 argolas de metal em seus 4 cantos. Para quê? Facilitar o transporte no deserto. E aí ele vai falar também dos varais, que vai ser colocado nas argolas, né, quando ele precisar ser transportado. E aí ele depois vai falar do átrio do tabernáculo. Farás o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que é aquele que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, comprimento de cada lado será de 100 côvados, né? Então ele vai falar de lado norte, o comprimento, as cortinas, dos 100 côvados de comprimento, das colunas. Então ele vai trazendo detalhe por detalhe, né? A largura, a altura e como seria essa construção aqui, né? Então tudo isso ele vai trazendo. No 19 ele fala que todos os utensílios do tabernáculo em todo o serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze, material aí resistente, né, para atingir o seu objetivo. E aí nós vamos ter no 20 o azeite, né, para o candelabro. Lembrando que esse azeite, né, era de suma importância, porque nós podemos ver que a lâmpada ela ficava acesa continuadamente, tá no versículo 20 do capítulo 27, lá na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos conservarão em ordem desde a tarde até amanhã perante o Senhor, por estatuto perpétuo, e será este a favor dos filhos de Israel
e da sua congregação. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Nos rendemos a Ti e queremos que todos os nossos dias sejam guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.